diácono como porteiro da igreja. Página 58, capítulo 9. Isso, vamos ver aqui. Como ser um bom porteiro de igreja? Conhecer a fundo seus membros, onde moram, sua função na igreja, quem são seus parentes e vínculos. Acompanhar de perto os visitantes e novos convertidos. Direcionar quem precisa de apoio para algum discipulador. Bom, aqui é bem profundo, né? Por exemplo, numa igreja como a nossa, página 58. Aqui, como ser um bom porteiro. Isso. Uma igreja grande fica meio difícil a gente saber onde todo mundo mora, né? É um pouco mais difícil. Mas nós precisamos saber direcionar as pessoas. A gente precisa recepcionar e recepcionar bem, né? Bom, vamos continuar aqui que vai ser sobre isso, né, a aula toda, então vamos ver quais são os conselhos. Aqui fala sobre os levitas como porteiros. Eu vou pular essa parte, tá bom? O ministério, tópico 2, o ministério de porteiro no Antigo Testamento. Também vou pular. Eu digo pular por quê? Porque essas partes, elas... Isso, não por ser do Antigo Testamento, mas basta ler, né? Depois ler em casa, vocês já têm o material. Então, é só mesmo um registro de que havia, né, porteiros ali no templo, no Antigo Testamento. Terceiro, recomendações aos porteiros. Pai do Senhor. Bom, vamos lá. Recomendações aos porteiros. Embora os diáconos que atuem como porteiros não sejam levitas, nem estejam a guardar o santo templo em Jerusalém, devem eles observar as seguintes recomendações, pois o seu trabalho é igualmente importante. Tenha sempre em mente que na função de porteiro você estará lidando com pessoas de diferentes temperamentos e índoles. Portanto, esteja preparado para enfrentar as mais diversas situações. Gente, as mais diversas situações. Estar na porta pode parecer simples, né? E é simples, relativamente simples. Só que, se der ruim, pode dar ruim de verdade. Porque, eu já vi em casamento entrar uma pessoa desconhecida, bêbada, e praticamente chegar perto da noiva e do noivo. E todo mundo ali, ninguém vendo. Sabe a pessoa... É tanta informação que ninguém vê nada. Faça assim, ó, foi. Então, primeiro ponto aqui, você vai lidar com as pessoas dos mais diferentes temperamentos. Você vai lidar com pessoas bravas, pessoas impacientes, você vai lidar com pessoas carentes de atenção. Então vai ter pessoa que vai querer conversar, vai ter pessoa que não vai nem te cumprimentar, entende? Não leva para o pessoal. Tá? Às vezes pode ser que tem pessoas que estejam, sei lá, com raiva de alguma coisa, né? Podem entrar pessoas até mesmo que sejam contra o ministério, contra a igreja. Todo mundo, seria maravilhoso se eu entrasse na igreja, né, pessoas arrependidas e com vontade de Deus. Não é verdade, né? E a gente tem que estar preparado para essas pessoas também. Pode entrar pessoas
bêbadas, pessoas drogadas, e podem entrar pessoas também mal intencionadas, podem entrar pessoas armadas, podem entrar todo tipo de gente, tá? Então, tem que tomar cuidado. Até mesmo dentro do templo, os próprios irmãos convivendo com a gente, de repente pode surgir alguma desavença, então a gente tem que saber segurar, né, para não piorar, tem que respeitar a causa do Senhor. É complicado, eu acho que isso daí, lembrar, por exemplo, é complicado se nós não estamos em comunhão com alguém na igreja, aí a gente é colocado para ficar na porta. Como é que você vai fazer? A pessoa vai entrar, você vai virar a cara? De jeito nenhum. Entende? Então é complicado. Então, B. Mantenha-se continuamente em oração e vigilância. Não se deixe surpreender pelo adversário. Eu acho que a gente vai reforçar isso várias vezes, tá? Mas a oração é sempre, tá? Olho aberto. Isso, oração de olho aberto. E gente, vigilância, tá? Porteiro, quem está na porta, a pessoa que está na porta não pode se distrair, tá? Pode ser. Pode, não pode. Gente, não é pecado, tá? Vocês podem orar de olho aberto. Deve olhar de olho aberto. Isso, não se fecha o olho, tá? Diácono não fecha o olho. Tá? Ah, mas não fecha o olho. Quem tá... Normalmente, também, o líder da diaconia, o diácono tem que estar atento. O diácono ele tem que ter aquela troca de olhar com todo mundo. As pessoas já tem que ter uma sintonia, né, com todos, uns com os outros. Tá? Isso é fundamental. Quem está na porta, né, não pode de jeito nenhum, gente, mas ó, vocês querem gravar uma coisa da aula de hoje? Coloca aí, não fica de costa para a rua. Diácono na porta não fica de costa para a rua. Não fica. Ah, mas Danilo, eu penso diferente. Tudo bem, mas o Danilo pensa assim e aprendeu assim e eu oriento assim. Eu não aprendi isso com meu pai. Gente, não fica. Não fica de costa para a rua. Meu pai desde criança, meu pai falava. Não pode ficar de costas. Gente, veja bem, você tá ali, né? Primeiro, só se você tá supondo que não vai acontecer nenhum mal. Tá, me dê base bíblica para não acontecer nenhum mal. Ah, mas é que Deus não vai deixar. Teve igreja e caiu o teto. Não sei, acho que não tem base, né? Isso daí é uma pressuposição de que não vai acontecer nada. Então, se você acha que não vai acontecer nada, então vai sentar e deixar outra pessoa ficar ali na porta. Porque na porta tem que ter alguém que esteja preparado para quando acontecer. Tomara que nunca aconteça. Tomara que vocês vivam 200 anos e nunca aconteça nada. Mas são 200 anos na expectativa de que, se acontecer, nós estamos preparados. Tá? Não cabe ingenuidade para quem está na porta. Tá bom? E assim, normalmente, quem fica na porta normalmente é homem, tá? Porque ainda mais homem assim, grandão, forte, aí não... Pode ser também? Tudo bem? Então, assim, é bom porque tem situações que, no mínimo, intimidam alguém que tem alguma maldade, tá? Eu acho que vão ter outros detalhes aqui também, mas eu vou falando para a gente não esquecer, né? A porta, gente, aqui. A porta fica de lado, né? Mas a prioridade sua são duas. Você tem que estar com o olho
na rua, ninguém pode entrar, sabe? Fala, senhor irmão, você não viu. Você tem que ver as pessoas. Ninguém pode te pegar de surpresa. Às vezes pode ser alguém mau, às vezes pode ser um cachorro. O irmão está lá glorificando a Deus, o cachorro entra aqui na igreja. Não pode, não pode. Você está na porta, você está na porta. Você tem que saber, você tem que ver com antecedência quem está para entrar ali. Tá? Isso daí, quando eu olho um diácono que está, eu estou chegando na igreja, o diácono está de costa para a porta, ele está cultuando, eu não sei, acho que se eu tivesse autoridade, eu pedir para ele sentar e cultuar. Fala, meu, cultua ali, pode ficar em paz, na porta atrapalhando, né? Então senta ali, cultua, e você não está conseguindo cultuar aqui, então deixa outra pessoa aqui na porta. Que pode causar um problema. A pessoa pode entrar alguém ali, dar um problema e imagina. Vai atrapalhar a adoração do irmão, né? O irmão não está sentando na porta. Eu estava na poça lá, né? É que nem eu fico de frente para a rua. Aí a gente estava eu e minha mulher. Ela ficou, deixa eu ficar, eu falei, não, fica aí. E eu vou ficar aqui de frente para a rua, não ver que está chegando. Sim. Aí nessa aí veio uma senhora, tinha um tapete na frente, ela triplicou o tapete, e ela ia caindo, aí como estava ali já na frente, ele foi segurei a senhora, porque ali ela podia se cair, se machucar. Sim. Então a gente tem que ter atenção até das pessoas que justamente não podem cair, ou se ela cair ali, se machucar. Por exemplo, tô na porta, né? Tô na porta. Aí tem alguém, né, por alguma deficiência, alguma limitação, seja de muita idade, ou seja física, né? Gente, ajudar também, né? Você pode se mexer na porta, você não é aquele guarda inglês, né? Tem pessoa que acha que é aquele guarda inglês, não pode mexer, tá lá. Não. Congreguei na igreja, tinha uma rampa. Aí tinha uma rampa. Aí assim, chegava uma senhora assim com uma muleta, ajuda, né? Ajuda. Então, isso daí é importante, tá bom? Não fica de costa para a rua, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem aula comigo, se vocês estão me autorizando, se eu ver vocês na porta e estiver de porta para a rua, eu vou dar um puxão de orelha. E daí vocês não aprendendo comigo, não. Faz, né? Às vezes até para outra expressão. Gente, tá bom. Às vezes até quando tá esperando algum pregador, algum cantor, Thiago, por favor, vê se tem uma cadeira disponível na outra. Obrigado. Não, ele vai ver. Pode falar. Às vezes até quando tá esperando um pregador, alguém que seja assim, precisa estacionar o carro, tá de costa, diversas vezes já vi acontecer que a gente tá chegando na igreja assim, o preto tá de costa, e a gente precisando de vaga para estacionar. Eu penso assim, né? Chegou um pregador. O pregador foi convidado. Dependendo da igreja, tem igreja que não tem lugar para estacionar. É complicado, né? O pregador chega, não sabe o que fazer, vai pedir ajuda, né? E tá lá o diácono olhando para dentro da igreja adorando, assim. E o irmão lá desesperado, assim, por favor, me socorre aqui. Então, sim, mas mesmo que tenha um lugar reservado, se o porteiro não tá olhando para a rua, tá lá reservado, só que o irmão vai estacionar lá longe, né? O porteiro pode sair, né, da igreja e lá ajudar, vai deixar a porta lá. Não, quando só tem uma pessoa não dá. Isso, mas por exemplo, mas lembra que eu falei da troca de olhares? Vamos supor que eu tô lá na porta, só tem eu na porta, né? Aí tem alguém que tá precisando de ajuda lá fora. Eu posso, tal, a gente se conecta, entendeu? Vai lá, fica aqui, vem cá. Então já tem uma assim, aí pode ser que fica aqui que eu vou dar suporte lá, né? Ou consegue socorrer o irmão lá. É comunicação, entende? Não vai deixar, mas eu preciso olhar, eu preciso ter um olhar de 360. O porteiro ele tem que olhar 360, ele tem que olhar, tem que ter olho nas costas, ele tem que ver, por isso ele tem que estar toda hora. Tem que estar aqui, tem que estar vendo a rua, olha o púlpito, olha os outros diáconos, tem que estar localizado, tá?
Não pode estar no mundo da lua, não. Próximo, C. Vista-se com discrição e elegância. Lembre-se, é através do porteiro que a igreja começa a impressionar os visitantes. Pessoal, elegância, mas discrição, tá? Danilo, o porteiro é obrigado, o diácono, usar terno, gravata, né? Vai muito do pastor, tá? Eu acho melhor ele sentar aqui, que ele é maior que eu. Pode deixar. Vai muito do pastor, tá bom? Hoje em dia, nós não temos essa formalidade, tá? Mas que não seja de qualquer jeito, né, gente? Não seja de qualquer jeito, né? Principalmente em culto de semana, mas que tenha um mínimo de zelo, né? Porque o que acontece? Às vezes, Danilo, mas por que às vezes não tem esse cuidado? É porque falta obreiro. Como falta obreiro, às vezes o obreiro que tem é aquele obreiro que veio do trabalho, né? Opa. Participação especial. Então, aí às vezes o que acontece? Só tem aquele obreiro mesmo que está vindo do trabalho. Então não vai levar terno para o trabalho. Então ele está vindo do trabalho, então ele está ali, ele vai lá e serve. Mas por que muitas vezes isso acontece? Por causa justamente da falta, né? Às vezes, não é o meu dia de estar na porta. Tá, mas não é o seu dia, mas é o seu dia de cultuar. Então, é importante que os obreiros tenham, que a liderança, principalmente, saiba que você vai estar presente para que consiga escalar de uma forma assim que não fique pesado para ninguém, né? E aí, né, claro, é importante, se você puder, se não puder, já está explicado, mas se puder, de forma apresentável, isso faz diferença, tá? Se puder, principalmente culto de fim de semana ainda mais, né? Mas tá com a roupa bem apresentável ali, tá com a roupa assim de obreiro, né? Uma roupa assim, um terno, uma gravata, se possível, é importante, tá bom? Parece que virou errado, né? Se a pessoa tiver de terno e gravata no culto da semana, eu acho que virou errado. Às vezes eu até fico sem graça. Eu falo, não, isso não. Todo mundo de esporte. Mas isso é muito do seu pastor, tá bom? Mas o que eu digo para você é o seguinte, esteja bem apresentável. Eu tenho um exemplo, tá? A senhora já fala. Um exemplo que eu sempre vejo assim é o pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo, gente, de verdade. Ele é impecável. Ele pode fazer um trabalho assim, qualquer trabalho assim, mínimo que seja. Ele tá de terno e gravata. Eu nunca vi ele dando aula na escola dominical assim, que não seja de terno e gravata. Eu sempre terno e gravata. Não tô falando para você assim, eu tenho terno e gravata, tanto que é caro, né? Todo dia tá com terno e gravata assim, né? É um investimento, né? Mas procure estar pelo menos, né, com o sapato limpo, pelo menos com a roupa passada, pelo menos tomado banho, né? Então, assim, toma cuidado com perfume, mas assim, uma higiene, uma apresentação, uma roupa assim, que demonstre que você tem respeito na posição que você está ali e que, enfim, que você não tem que chamar atenção, não precisa chamar atenção, nossa, como essa pessoa está no desfile de moda, não. Mas que pelo menos não chame a atenção de que está feio. Né? Pelo menos, fica ali no meio termo ali, esteja apresentável. Dê o seu melhor, tá bom? O seu melhor, aquilo que for o melhor, não vai na linha do mínimo, não. Vai na linha do melhor. Se o seu melhor é você estar com a roupinha ali, né, com a camiseta, é o seu melhor. É o seu melhor, então glória a Deus. Tá? Mas se você pode fazer um pouquinho melhor e não faz, a pergunta é por que não faz? Né? Então, pensa dessa forma. Você quer falar alguma coisa? Quem quer falar? Alguém ia falar, né? Eu queria falar assim, certa vez eu ouvi também um professor de escola dominical, né? Ele é no caso, subintendente da escola dominical, ele deram uma palavra para nós e ali ele falava assim, que os obreiros nos dias chuvosos, né? É interessante eles terem um guarda-chuva para recepcionar quem está chegando, assim, para ajudar a pessoa
entrar também. Essas coisas assim. Isso é bom, isso é muito bom. Isso tudo, gente, olha, isso tudo é coisa para vocês sugerirem. Ver o que está faltando, né? Ver qual que pode ser feito, tal, e faça, né? A gente está aqui para resolver problemas, né? Então é uma boa dica essa daí, né? É uma boa sugestão. Bom, vamos seguir aqui. D. Apresente-se de barba reparada e cabelos penteados. Nada de perfumes fortes, né? Então, eu falei o excesso, né? Cuidado com o excesso nunca é bom. E, ao recepcionar um visitante, procure saber o nome deste, trate-o com urbanidade, busque-lhe um lugar adequado. Aqui é o que acontece, aqui está falando de recepção, vamos separar as coisas, tá? Uma coisa é quem vai ficar na porta, né? A outra coisa é quem vai recepcionar. Existe até uma outra função que é quem vai introduzir, né? O introdutor, quem vai conduzir a pessoa às vezes num lugar, né? Então, É o acolhimento. Então toda essa parte aí, normalmente, pode ser homem, como pode ser mulher. O ideal é que tenha ali os dois na porta, né? Porque se chegar às vezes uma mulher, fica mais fácil da mulher recepcionar. Se chegar um homem, às vezes é mais fácil o homem recepcionar. Não é todo homem assim que... tem homem que a mulher fica um pouco encolhida mesmo, né? Retraída de recepcionar. E o contrário também é verdade, né? Então, é bom ter os dois ali, mas a parte da introdução, muitas vezes é muito bem... Cabe muito melhor, muitas vezes, a mulher. O homem também, não tem problema, mas essa parte de introduzir, né? É interessante aquela questão da troca de olhares. De novo, você tá na porta, aí você tá lá na porta, aí a outra pessoa... fica difícil você ser o porteiro sozinho e pegar o nome dos visitantes, né? Mas dá para fazer, mas, né? O que acontece? Quando você vai introduzir a pessoa, você precisa estar atento, né? E as pessoas, e os diáconos também que estão na igreja, precisam estar atentos também para quê? Para avisar, né? Ó, tem lugar aqui. Vamos lá, não vou, entende? Para saber onde levar, porque é ruim. Imagina você levar um visitante e você andar com o visitante até lá na frente procurando lugar e a pessoa está chamando atenção. E não é todo mundo que gosta de chamar atenção, né? Saber que tem pessoa que às vezes tem pessoa que ama que se não for apresentada na igreja, ela acha que ninguém viu, né? Ela sai chateada. E tem pessoa que se for apresentada, ela fica chateada porque apresentaram ela, né? Então tem pessoa que é tímida, então você vai pegar essa pessoa e vai ficar passeando no meio do culto com ela na igreja, então é bom que você já tenha um lugar certo, porque ela quer chegar, já quer sentar, que ninguém veja ela. Então tem isso daí, né? Bem que o tímido é bom que chegue cedo, né? Que aí ninguém vai ver. Mas nem sempre acontece, né? Às vezes não dá para a pessoa chegar cedo e tal. E aí como é que vai fazer? Então é importante que tenha essa troca de olhar, né? Já falo, né? E outra, não fica, Danilo, eu não estou na porta, então eu não tenho que ajudar em acolher as pessoas. Não, você não está na porta, mas você às vezes está, por exemplo, mas você está aqui na frente, né? Você vê que tem um lugar, umas vagas, um banco vago, né? Você tem que estar atento sim à porta, porque se chegou alguém, você tem que, tem aqui. Mas como é que você vai falar para o obreiro da porta que tem lugar ali se você não estiver olhando para a porta? Né? Imagina, você acha mesmo que o obreiro da porta vai te gritar? Você fala, Thiago, tem alguém aí? Tem vaga aí na frente? Tem não! Eu não sei. Não dá, né, gente? Então, assim, você está trabalhando, tá? Você tem que estar atento, tá? A essas questões aí. A pessoa, a introdução da pessoa, perceba, são todos os diáconos que vão ajudar na introdução de alguém. A pessoa ser bem recebida, sentar num bom lugar. Todo mundo vai olhar isso daí.
né? Um detalhe, tá, gente? Às vezes tem lugar, já percebeu que às vezes tem lugar que ninguém senta, aquele fica o banco todinho vazio, dá uma olhadinha se o ar-condicionado não tá no -20, que às vezes ninguém senta ali porque tá no -20. Ah, mas tem a irmã que não sei o quê. Fala pra irmã sentar ali, então. A irmã que é calorenta senta ali bem debaixo do ar, que ela gosta. Né? Não é para sentar longe do ar, senta debaixo do ar. Porque aí o irmão, né? Porque às vezes tá. Não, mas fala para sentar debaixo do ar-condicionado, porque vai colocar de 20 ali no ar-condicionado, não vai ficar. Né? Aí vai ficar vago. Aí chega alguém que às vezes tem até algum problema, a pessoa faz, ela não aguenta, ela levanta e às vezes até passa mal. Então, não sei, eu falo assim, sabe, é bom ter um pouco de atenção, é bom saber o que está acontecendo, sabe? Entender, assim, isso daí é o quê? É se comprometer, né? Saber o seguinte, ó, tô aqui, tô na porta lateral, entrou alguém lá, o meu trabalho é o seguinte, não tem que ficar ninguém em pé aqui, só quem está trabalhando. Então, tem alguém em pé? Ah, chegou agora, tá em pé? Vamos arrumar um lugar para sentar. O trabalho não é só do Robson, não. O Robson tá na porta lá, não é só dele, não. Eu tô na porta também, o Danilo tá na porta, eu tô aqui na frente. Não, mas eu tenho que dar essa assistência, entendeu? Então, a Mantalita viu que tem um lugarzinho disponível, né? Já tem essa comunicação, tá bom? Desculpa, nessa questão do ar-condicionado já aconteceu já, por exemplo, uma irmã pegar e falar sobre o ar-condicionado, principalmente quando está aqui no fundo da nave, né? E fui perguntar, né? Os responsáveis do controle, e eles simplesmente só falaram assim, né? A recomendação, cada um tem um gosto, por exemplo, se for lá desligar por causa dela, o outro vai pedir para ligar. Mas eu falo assim. Então, aí, tipo, o que acontece? Eu mesmo, particularmente, me envolvo nessa questão, entendeu? Se a pessoa tá vendo que tá muito frio, a pessoa mesmo. Não, eu falo, sim, mas eu falo assim, às vezes pelo menos comunicar. Vamos supor que a gente tá lá, um banco tá todinho vazio, ninguém quer sentar lá. A gente tá perdendo um banco. Podia estar alguém sentado lá. Aí, se ninguém tá sentando lá, então, assim, no mínimo eu aviso o meu líder. Ó, por exemplo, já teve lugar, uma coisa que eu sempre falo, tá? E sempre falo mesmo, assim. Eu não gosto muito de colher oferta na hora que... quando vai na hora da oferta, a orquestra cantar. E depois vai lá eu colher a oferta depois. É meio complicado, porque eu já dei a sugestão. Falei, olha, eu sinto uma dificuldade aí. Né, porque o próprio pessoal da orquestra, eles estão com outro foco. E aí, na minha opinião, não é que é a verdade absoluta. Por exemplo, é uma dificuldade que eu entendo que às vezes não é só a minha opinião. Às vezes pode ser que existem outros fatores que não dá para fazer como eu gostaria. Eu não sou a pessoa que tem, né? A igreja é feita não de uma pessoa só, mas de várias. Mas eu entendo às vezes, por exemplo, que a orquestra, quando a gente dá oportunidade na hora das ofertas para a orquestra tocar, eu entendo que a orquestra todinha vai ter dificuldade para ofertar. Porque não é nem por maldade deles, é porque eles estão concentrados na partitura. E aí depois vai a gente lá colher, né? É complicado. Porque... Não, e quando dão... Já aconteceu de dar oportunidade para a orquestra cantar, colher oferta. Acabou de colher oferta, ou por dar para a orquestra cantar um louvor agora. Lá e eu lá. Né? Espera aí, Danilo. Né? Espera. Aí acabou, né? Aí eu vou lá colher olhando feio para mim, como se fosse, né, o errado. Né? Então tem situações que às vezes, tá? Se a gente não comunica a nossa liderança, às vezes a liderança nem sabe daquele problema. Entende? Agora, quando a liderança sabe daquela situação, ela vai pensar em algum meio para resolver aquilo ali. Né? Então, acho que até para a ceia agora eu não estou servindo a orquestra, mas já fica com eles. Agora, por que fica com eles? Porque já identificaram que é um problema. E é bonita a orquestra, não, porque se a orquestra tem que levantar para pegar os elementos da ceia, a gente fica um bom tempo sem a orquestra tocando. E a orquestra tocar, gente, é uma coisa maravilhosa que a gente tem na igreja. Entende? Então a gente perde um bom tempo, que é um tempo que imagina, né, a orquestra vir pegar os elementos, é o tempo que eles estão tocando um hino.
E aí, e a gente, né? Então, assim, faz muita diferença isso. Então, o que eu estou falando não é uma crítica, eu estou colocando um exemplo, não é, de uma dificuldade. Só que se a gente não comunicar, tanto o ar como a questão de às vezes, de alguma oportunidade. Por exemplo, já em algumas igrejas já vi, por exemplo, chamar, vamos colher dízimos e ofertas agora. Círculo de oração, vem cantar. Aí, como é que faz? Né? Como é que o obreiro vai lá para depois para recolher a oferta? Então, se você não é... Então, às vezes, as irmãs todinho vai lá, vai orar, é complicado, porque gente, às vezes na igreja, o grupo que é mais abençoado e generoso é o das irmãs. Aí vai lá e fala para as irmãs cantar. Aí as irmãs deixa tudo a bolsa no banco. Aí depois vai que as irmãs vão ofertar, que as irmãs gostam de ofertar. Então elas vão voltar no banco lá, vai lá e você deve ficar esperando. É questão, na minha opinião, de comunicação. Tá? Não, Dani, mas tem que ser assim, glória a Deus. Se assim está funcionando... A essência da palavra tem pessoas que se desatentam, se o Espírito Santo ali deveria tocar mais pessoas, então a pessoa que desatenta, sai da... Eu acho, né? Isso, então são questões, gente, que eu falo assim, que a gente tem que estar atento ao ambiente. A gente tem que estar atento para quê? E tem que se comunicar. Não precisa ter medo de falar com o seu... Se você está com medo de falar com o seu líder, a gente está com... Aí o problema já é outro, né? Ou o líder seja muito carrancudo, né? Tem líder que tem uma cara que é meio complicado, não tá medo de falar com o líder. Não, mas não é para ser assim, não. Se a gente fala com o rei dos reis, como é que vai ter medo de falar com alguém? Né? Com respeito, né? Para acrescentar, não para criticar. Pode ser que a gente também esteja errado, pode ser que a gente esteja certo, mas aquilo não se aplica. Pode ser que o líder não consiga aplicar a sua sugestão. Não fique chateado se ele não conseguir aplicar a sua sugestão. Você vai dar uma sugestão e fala, Thalita, você está falando é interessante, mas não vai dar para fazer mas obrigado pela sugestão. Pode ser que você, não fez, então não valeu de nada eu falar com a pessoa. Valeu. Pode ser que a pessoa ficou com aquilo guardado, depois ela pensou com mais calma e serviu depois, né? Então, tudo é válido, tá? Então, são dificuldades, mas a diaconia nasceu numa dificuldade, não era? Eles não estavam com dificuldade lá de cuidar das viúvas, não foi assim? E não nasceu a diaconia? Então, exatamente, vão surgir dificuldades e é importante que haja, assim, uma boa comunicação e troca de olhares entre os diáconos, tá? A gente precisa estar sempre atento a tudo. Deixa eu ver, F. Tratando-se de um visitante não crente, arrume-lhe um lugar perto de alguém que, durante o culto, preste-lhe a devida assistência. Providencie-lhe a harpa cristã e uma Bíblia a fim de que ele não se sinta deslocado. Gente, a pessoa ela não é crente. É o melhor lugar da igreja, você coloca essa pessoa. Então, às vezes o lugar que você vai colocar ela vai fazer muita diferença. Aí você vai colocar ela no lugar daquele pessoal que só conversa. Vamos ser sinceros? A gente conhece, né? Os irmãos já conversam e tal. Se tiver um lugarzinho melhor, né, para colocar o que, né? Você acha que não sempre tem? Sempre tem. Então, assim, é bom assim já colocar mais para frente. Coloca o visitante que não é crente sempre para sentar mais para frente, para ele prestar atenção no culto. Gente, tem uns irmãos que são uma benção atrás, assim, comenta o culto. Essa parte de sugestão da Bíblia eu acho interessante. Porque Sim. Eu tenho um hábito. É que aqui que eu parei. Porque eu percebi que ninguém fazia. Não, mas aí você faz. Observar da Bíblia. Sempre, qualquer culto que eu vou, eu vejo se alguém não tem produto, que é a minha. Aqui ainda tem um bônus aqui, porque tem a projeção lá, né? O data show, então ainda dá para ler lá. Isso é muito bom, né? Tanto ajudou muito, né? A projeção lá, que tanto a Bíblia quanto a harpa, né? Mas é importante, tá? A gente identificar, ainda mais quem é porteiro. Eu sei que aqui já é um pouquinho mais difícil, né? Tem gente aqui que às vezes eu não sabia que congregava aqui, não. A gente congrega aqui, né? Tá aqui há tanto tempo. E a gente demora um tempinho para conhecer, né? Tem gente que vem de vez em... Saber que aqui, por exemplo, tem gente que vem mais na segunda-feira, tem gente que vem mais na terça, tem gente que vem mais na quinta, tem gente que só vem domingo, tem gente que só vem na escola dominical. Então, para você conhecer todo mundo aqui, você tem que estar em todos os cultos aqui. Não é verdade? Aqui tem
tem assim essas especializações, né? Então, mas é importante, se você está sempre na porta, você acaba reconhecendo, né? Não, teve uma vez que eu acho que era até aqui mesmo, né? Eu cheguei aqui assim, aí eu cheguei tranquilo, né? Entrei pela porta lateral, aí a irmã me perguntou se eu era visitante, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, eu acho que eu tô... Não, não foi a senhora, não. Não, mas é verdade, eu Oi? te conheci. Eu sou meio pinel. Eu entro. Não, não era ela, não. Não vejo ninguém. Não, então. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Não, mas é importante. Não, claro, a pessoa é recente na igreja e tal, né? E aqui é uma igreja, também tem uma peculiaridade, porque aqui é sede. Então aqui também vem muita gente de fora. Eu falo assim, que às vezes são até pastores, né? Mas estão, né? Eles são da casa. Eles estão pastoreando a igreja, mas são da casa, né? Só que como é que o diácono vai saber se ele é membro ou não é, né? Então. Mas então a gente não sabe, mas, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai identificando, né? Porque já aconteceu da gente ficar na porta assim, a gente fica assim, você vai lá pegar o nome daquele irmão, não vai. Eu não sei se congrega aqui. Já aconteceu? Já aconteceu? Já aconteceu. Eu não sei, aí fica aquela coisa, eu pergunto ou não pergunto. Na dúvida, eu chamo o pastor Rogerinho. Pastor, aquela pessoa ali, né? Agora está no púlpito, já fica mais difícil, né? Também. Né? Pergunta. Então, mas chama às vezes um diácono mais experiente, alguém que já está mais acostumado, para saber se aquela pessoa é visitante ou não, né? Se for uma mulher, fala que uma irmã vai lá colher o nome, né? Então, se for um homem, pode ser até a irmã também, né? Mas se combina direitinho, ficar mais confortável para vocês ali. Mas o importante é o seguinte, que a pessoa ela seja bem recepcionada, que ela tenha um lugar bom para ela sentar, né, um lugar confortável ali, e que Deus fale com ela, e que ela saia abençoada do culto, né? Isso daí é o mais importante. Eu nunca esqueço quando eu me conheci, estava na porta, aí você chegou com a sua esposa. Mandaram eu ficar aqui, a senhora pode sentar. Aí eu falei, eu nunca vi esse cara aqui, apareceu. Já tirou. Aí eu saí e você ficou com a sua esposa, né? Na porta ali, lateral. Aí eu falei, meu Deus, aí acho que você tinha acabado de chegar na igreja. Eu não tinha tido. Não era não, é que eu sou velhinho aqui já. Não, mas... Porque eu sou dessas pessoas, como você disse, no começo aqui, quase todo dia eu estava na igreja, era terça, quinta, segunda, só não vinha segunda, não, até segunda eu vinha, na tarde da bênção. Vinha na igreja direto, então eu conheço bastante gente. É que aqui na sede, aqui no Ferreira é diferente, tá? Quem é de congregação, vocês vão me entender. Que aqui até o púlpito é diferente. Aqui, na congregação, se você é presbítero, se você for pastor, você já senta no púlpito, já tem né? Aqui, quando eu cheguei, né, eu já tinha aquele costume de estar no púlpito, tranquilo, né? Aí quando eu cheguei, aí eu vi um monte de pastor sentado no banco. Primeiro banco. Aí eu, meu Deus do céu, se o pastor ali, eu não vou sair daqui. Aí eu não ia pro púlpito para sair. E com o passar do tempo, aí a gente acaba que não era... mas é porque é o seguinte, é a cultura. Depois eu fui entender, aí que tá, a gente conversar. Depois eu fui entender que às vezes alguns pastores não sentavam porque eles precisavam levantar direto. Então eles já ficavam ali nos primeiros bancos, por exemplo, o pastor Fernando, o pastor Antônio Martins, eles ficam ali já... O Ailton, o pastor Ailton, eles já ficam ali porque às vezes vão fazer algum trabalho administrativo, então para eles não ficarem no púlpito, saindo do púlpito, então eles já ficam ali, né? Mas ali eu não sabia, então eu ficava assim, meu Deus, o pastor Ailton tá ali embaixo, eu tô aqui em cima, eu falei, não, vou descer, vou ficar atrás dele aí, não vou ficar na frente, porque como assim, eu no púlpito e ele lá embaixo, tá errado isso aí, né? A honra tá errada aqui, né? Então eu vou sair daqui. E aí acabou que eu ficava lá no fundão.
cima aqui, tá em cima do púlpito, fica aqui embaixo. Então, em congregação a lógica é outra, né? Congregação, se o obreiro não tá no lugar que o pastor pediu para ele estar, ele já, né, a igreja já acha que o obreiro tem pecado. Meu Deus. Pelo menos que não está querendo trabalhar, né? Não é que é diferente, não estou falando assim de forma exagerada, tá, gente? Mas assim, é diferente, a dinâmica de uma congregação para uma igreja maior é muito diferente, é muito diferente. Quem vem de congregação e vem para a igreja maior, ou quem está na igreja maior vai para a congregação, tem coisas tem coisas que você leva, sente, tem coisas que você acha, na igreja maior você tem coisas que você não acha que é relevante. Na igreja menor, com toda certeza, tá? Na igreja pequena, às vezes, se você não avisa alguma coisa, né, a pressão é maior, porque às vezes tem menos pessoas, então a sua presença ela é mais esperada, mais aguardada. Na igreja maior, às vezes, nem tanto, né? Então, tem essas questões aí. São características, nem melhor nem pior, são só características. G. Se o visitante for crente, procure saber qual a sua igreja para que seja ele devidamente recepcionado. É de bom proveito apresentar também os visitantes não crentes, dando-lhe as boas-vindas. Gente, seguinte, visitante é crente, tá? É de outra igreja. Você vai colher o nome da pessoa, de onde a pessoa tá. Ah, eu sou obreiro. Tá. A pessoa é obreira, obreira. Tá. Qual que é a recomendação? Quem manda subir para o púlpito é o pastor da igreja. Você não vai encaminhar ninguém para subir em púlpito. Ah, mas é um pastor super conhecido. Interessa. Quem manda subir para púlpito é pastor. É o pastor da igreja que vai. Manda o nome. Manda o nome avisando, né? Alguém avisa, né? No caso, a gente avisa. Olha, tem um obreiro aqui, um pastor tal, chegou da igreja tal, né? E aí, tô falando, aqui é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, aqui nós recebemos algumas personalidades, né? Algumas pessoas que a gente não conhece, que não é do ministério, mas é pastor presidente de não sei aonde, né? Então, às vezes, pedir para o pastor sentar na igreja para a gente falar com o pastor Levi é meio complicado. Então, nesse caso aqui, tem os pastores mais experientes, né? Alguns obreiros mais experientes. Eu peço para guardar só um minutinho. Eu vou comunicar que o senhor chegou, viu? Só um pouquinho. Aí eu vou lá e falo com o pastor. Então, aí já comunica, aí a pessoa... A pessoa tá lá, pega o nome, fala perto do pastor, olha, a pessoa tá aí, ele fala, pode subir. Isso, então. Aí a pessoa comunica... O pastor, geralmente, ele que leva a pessoa, a gente comunica para ele, né? Ou ele eu falo assim, que às vezes pode ser que seja uma pessoa que já seja aguardada, né? Então, às vezes, como se já é uma pessoa aguardada, né? Aí, o importante é a questão da comunicação, né? Tendo aquela troca de olhares, aquela comunicação, aí a gente até já adianta. Por exemplo, tá ali um pastor super conhecido, né? Vamos supor que o pastor José Wellington chegue. Aí eu tô lá. Hã? É o quê? Pastor José Wellington. Vamos supor que ele chegue. Do Belém. Vamos supor que ele chegue. Então, você não conhece. Mas o pastor Levi já olhou lá. Pronto, eu não preciso não. Pera aí, pastor, não vai subir não. Pera aí, não. Então, a troca de olhar, né? A troca de olhar é importante para a gente fazer com que a pessoa, ela, claro, respeite, né? Porque quem vai direcionar é o pastor da igreja, mas que isso seja feito de uma forma mais rápida possível. Então, às vezes, não preciso eu sair correndo na igreja. Às vezes eu tô com a pessoa aqui, né? Aí um obreiro ele já pode levar o papel enquanto eu estou com a pessoa. Então, tudo isso daí é questão de... Mas, né, que fique claro que você não leva ninguém para púlpito, tá, gente? Isso daí tem que ficar bem claro. H. Esteja atento às crianças, não as deixe sair à rua. Ah, mas eu quero ir com a minha amiguinha comprar bala. Vai não. Não vai. Para a rua, não vai, né? Não permita que elas fiquem entrando e saindo do templo, levando a irreverência à casa de Deus. Cuidado com os raptores e molestadores de criança. Se vir alguma criança deixar o templo com pessoas que não sejam seus pais, consulte a estes imediatamente. Fica atento com criança, viu, gente? E tem autocontrole. A função de porteiro exige bom senso, iniciativa, coragem e muita prudência. Não se esqueça, você é um atalaia do povo de Deus, né?
Então tem que estar sempre atento. J. Enquanto a congregação estiver orando, feche os olhos e que Deus, né, te dê uma visão para ver se é isso que está escrito? Não. Pelo amor de Deus. Ó, tá todo mundo autorizado aqui a orar de olho aberto. Tá bom? Aqui não, gente, não é sempre, mas se você estiver na porta, especialmente, tá? Se você estiver trabalhando, tá? É de olho aberto, tá bom? Não é de olho fechado. K. Durante a coleta, verifique se algum aproveitador introduziu-se furtivamente no templo para roubar os fiéis. Em caso positivo, procure discretamente o auxílio de outros diáconos. Evite tumulto na casa de Deus. A gente viu um sujeito mal intencionado, ou algum tumultuador, né? Já viu, tem pessoa que se aproxima, homens, né? Precisa fazer nada. Você aproxima, não vai chegar lá para discutir, brigar na hora do culto. Você só fica perto. Às vezes tem aquela pessoa, aquela pessoa até bêbada, né? Tudo bem ela assistir o culto, mas às vezes a pessoa está incomodando, mexendo até com a irmã e tal. Então, não precisa fazer nada, assim, só fica perto, fica do lado, né? Que nem aconteceu agora no último congresso, acho que missionário, né? Aconteceu. Teve uma situação que aconteceu que entrou um morador de rua, né? E ele estava no meio da nada. E não era só um morador de rua, ele tinha um problema psicológico. Como estava muito barulhento, ele se levantou. Disse que ele se levantou, ele estava com a calça rasgada, mostrando a cueca na rua, e começou a gritar. E nisso eu cheguei perto dele e tentei acalmá-lo. Isso que eu fui tentar acalmá-lo, ele deu uma mordida no meu peito. Mas ali eu fiquei, ali continuei. Peguei, conversei com ele, no ouvido dele, e chegou um irmão com a blusa, né? Para poder ajudar, para poder amarrar, né? E amarrou na cintura dele. E conversei com ele e desloquei ele até o banheiro. Isso, sei, tipo assim, acho que pouca gente que percebeu ali, né? Ele veio até o banheiro. Até lá no banheiro, eu cheguei, conversei com ele, o irmão trouxe uma calça, vestiu uma calça, conversei com ele, meu filho, ele tinha problema psicológico, psiquiátrico, né? E aí continuamos. Mas aí eu tinha que ficar perto dele, não podia ficar longe, porque ele tinha problema psíquico. Isso voltando, pedi para ele nos ajudar, nós ia ajudar ele no final, né? Ver o que ele precisava, tudo. E isso ele ficou. Ele ficou assim no banco e eu fiquei na porta, fica no meio. Eu não sei, eu senti meio assim, mas chegou uma irmã e me falou assim: cadê o homem que estava junto com você? Eu olhei assim, tipo, não deu nem a paz, nem nada, né? Eu olhei assim, meio assustado, tipo assim: o homem que estava comigo, estava naquele senhor ali. Aí ela pegou e aí pegou e voltou para o lugar dela. Achei meio estranho, mas tudo bem. Aí o pastor olhando de novo e disse: ó, Robson, senta atrás para identificar, sabe? Tudo bem, pastor. E eu fiquei atrás. E sabe, e toda vez que ele se levantava, sentava, se gesticulava. Nisso ele foi para o banheiro. Nisso que ele foi no banheiro, esperei um tempinho e fui. Quando eu cheguei lá, eu estava numa situação deplorável. Ele estava em cima do cesto de lixo, estava defecando no cesto de lixo. E tinha os irmãos. Nisso, peguei, deixei ele ali, conversei com ele, falei assim: tem um banheiro ali. Não, é aqui mesmo, tá bom, tá. Se limpa, limpou. Peguei, levei ele, fechei o saco, levei ele até a igreja e ele ficou. Eu ali em oração, deu uma coisa na cabeça dele, ele pegou e foi embora. Eu ainda acompanhei ele, acompanhei assim, né? Ele saiu, depois que eu demorei um pouquinho, ele pegou e saiu, foi normal. E eu com o peito inchado. Nisso ali eu peguei, quieto ali, continuei, conversei com o pastor Rogério, falei que tinha acontecido dentro do banheiro e estava um cheiro inastimável, estava quase entrando no corredor. Fui lá, peguei o desinfetante e limpei. Limpei tudo, coloquei do lado de fora, né? Tudo isso daí, a questão de
precaução. Porque a minha intenção ali era garantir o quê? A integridade dele e dos demais pessoal também. Entendeu? Eu penso assim, na hora de agir, a gente não tem momentos que pode acontecer assim, ó, está lá de olho, então você tem que ser ágil. Eu como trabalho de segurança, então tem situações que acontecem assim do nada, então não dá tempo de você dar um passo, fica aqui não, você tem que agir rápido, senão pode acontecer algo. Sim, exato. Essas pessoas assim que elas são um risco, chegou alguém que é uma ameaça. Tem que ter alguém do lado, já fica do lado, né? Ter irmão, ainda mais uns obreiros, não é por nada, mas às vezes um obreiro grande mesmo. A pessoa, ela, opa, né? Já vê que não é maior que eu, né? Já chega, pelo menos fica ali do lado, né? Questão de chegar uma ameaça na igreja, alguém assim que não é para deixar a pessoa de longe e ficar com burocracia, não. Tem que chegar, ficar ali do lado, como o senhor falou, é verdade. Se a pessoa do nada ela tiver com uma faca ali, ela vai faz uma desgraça. Você tem que estar atento. Fez alguma coisa, você está do lado da pessoa, já bloqueia, já segura. Não é pecado não, tá, gente? Fica com medo de... Não é, não. Nessa questão que eu falei sobre a irmã, eu não sei se teve pessoas que achou algo que se eu tinha expulsado algo. Eu senti assim, do jeito que ela me abordou, sabe? De perguntar do rapaz, eu senti algo assim, entendeu? Mas, tipo assim, depois eu olhei, né? Mas, tipo assim, eu pensei muito na integridade. Isso, da não. Pessoa e de todo mundo. Então, ali no momento ali, quando ele me mordeu, ninguém viu, mas ele estava só com a boca na garrafa. Gente, não espiritualiza, ó. Exato. O presbítero Ricardo pegou e me ligou, seu Robson, você precisa de alguma coisa, assim, como é que tá o peito? Não, tá roxo, mas já passei já um negócio. Eu disse, não, se você precisar de isso, eu agradeço também, que eu acho muito legal. Os líderes pegou depois, me mandou mensagem, e aí, como é que você tá? Precisou de alguma coisa, precisa de algum remédio? Eu passei aqui um remédio aqui, passei um negócio aqui. Eu ouvi uma frase, foi até hoje de manhã, né? E é verdade. Existem 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os lobos e os pastores. Então, assim, nem todo mundo, se todo mundo fosse ovelha, maravilha. Mas como existem os lobos, tem que ter os pastores. Quem são os pastores? É quem vai proteger as ovelhas. Então, se tem alguém, imagina, que é uma ameaça física, a integridade física de alguém da igreja, você pode neutralizar a pessoa sem nenhum problema. Isso não é pecado. Eu diria até mais. Vou escandalizar agora. Se alguém chegar e tentar matar alguém da igreja por legítima defesa, a gente matar a pessoa, não é nem legítima defesa. Você não pode deixar, eu sou crente, aí eu tô vendo alguém matou minha esposa, mas Deus vai ter misericórdia da vida dele, minha esposa infelizmente era a hora dela. Gente, não existe isso não. Tira isso daí da cabeça. Você tem que proteger. Eu não tô falando para sair, eu tô falando para ter sabedoria. Você não vai, já chegou alguém na igreja com ameaça, eu vou partir para cima. Então, pelo amor de Deus, nem diácono seja. Porque primeiro eu tenho que perguntar se é crente. Porque a gente não tem prazer em sequer, né? Eu falo assim, gente, eu não tenho prazer, mas eu fico pensando, mas eu não gosto. Quando quando a Sabrina fala para matar a lagartixa, ela fala, meu Deus, mas que lagartixa? Por que eu vou matar essa lagartixa, gente? A lagartixa tá lá, a lagartixa ajuda, né? Pra que vai querer matar a lagartixa? E eu tenho que matar a lagartixa. Eu não gosto. Não é medo. Mas eu falo assim, eu não gosto, a gente não gosta, né? De fazer nada assim. Só que tem situação, gente, que não é situação que você tá causando mal à pessoa. É uma situação que você tem que estar preparado para um caso. Você viu a excelência? Parabéns pela tua postura. Você manteve o pastor Rogerinho, você manteve a comunicação, esteve presente, viu a situação dele, foi agredido. Então, tudo isso daí, você teve uma postura exemplar. Entendeu? Então, mas eu digo, agora imagina se nessa situação fosse alguém que tivesse disposto
a atacar alguém. Na hora que essa pessoa atacar, você teria que atacar a pessoa para neutralizar. Eu estou dizendo isso para vocês para não ficar com o pensamento de que vai chegar alguém na igreja e vai simplesmente pegar uma faca e já ir para uma irmã atacar e você vai ficar assim com a mão levantada orando. Não vai, não vai. Não vai. Você vai. Quem está na porta precisa estar ali para cuidar, para proteger. Gente, isso aí isso tá no homem. Se você não tem esse negócio aí, vai orar que não é assim. Vai deixar, meu irmão, você vai deixar alguém uma ameaça fazer mal para tua esposa? Não vai, não pode. Entende? Alguém vai fazer mal para a Bruna. Você vai dar algum jeito. Você vai ter inimigo que tão bravo. Então assim, só que é o seguinte, isso daí é em último caso. Porque e outra, mesmo se acontecer um caso desse, neutralizou, aí pode orar, pode conversar com a pessoa, pode, entendeu? Aí, porque a gente quer a salvação da pessoa. Já tem situação que a pessoa já quer fazer o mal, aí eu já falo, se encha de Deus, que pode ter situação que realmente a pessoa queira fazer o mal, na hora você tem uma autoridade de Deus, você expulsa, o demônio cai, já vi também. Já vi pessoa querendo fazer mal na hora, se o irmão repreender e a pessoa parar e ali repreender, a pessoa ser liberta. Então tem esse caso aí também. Então a gente tem que saber, porque a gente tem que saber quando que é humano e quando que é espiritual. Ah, mas quando que eu vou saber disso? Discernimento, tá? Discernimento. O que é o discernimento? Você vai ter o discernimento espiritual, tá? Mas não é achismo não, tá, gente? Se você tem discernimento, ela sabe. Ela tem o discernimento. Na dúvida, leve pro lado humano. Tá? Mas sempre garanta a integridade física das pessoas. É a sua obrigação, é o seu dever, tá? Causando o mínimo de impacto possível, tá? Então, no caso, você ele estava ali, estava atento, estava do lado ali, né? Mas, graças a Deus que ele não fez nada, mas o senhor ficou do lado. Então, é importante, assim, eu falo assim, nada de não atacar, né? Mas fica do lado. Né? Chega ali, não deixa um visitante assim, nessas condições, ficar, principalmente do lado de irmã, viu? Ele já chega, senta do lado de uma senhora, do lado da irmã, mas crente, Deus vai falar com ele tá ali enchendo a paciência da irmã. Senta do lado dele, vê se ele quer trocar ideia com você, conversar com você, né? Porque fica conversando com a irmã, perturbando a vida da irmã, às vezes se chegar lá, um homem intimida. Então precisa, quer prestar atenção na palavra, meu irmão? Tudo bem, quer prestar atenção na palavra, tô aqui do seu ladinho, tá bom? Pega, às vezes até troca de lugar, mas a gente não pode, principalmente homens, não pode deixar qualquer um ficar com conversa fiada para nenhuma das santas aqui da igreja, não. A gente tem que zelar pelo bem delas. Isso aí é dever como homens. Foi no culto de quinta-feira, né? Eu lembro que vocês levaram o senhor lá para fora, depois colocaram a calça dele, e era um senhor muito estranho. E ele ficava mudando de lugar. O meu irmão estava sempre, né, pertinho dele. Aí ele sentou, eu estava na porta, o meu irmão e o irmão já estavam na porta. Ele sentou assim no banco do lado, e veio um casal de criança, não observou e sentou do lado. E ele ficava assim, ó. Meu Deus, e agora, né? Ele ficava olhando para a mulher e para a criança. Eu fiquei com medo de avançar, né? Os dois. Aí o irmão já observou e sentou atrás dele. Isso, gente. Na verdade, eu já estava em pé, né? Eu estava ali atento. Mas, pastor, se eu ficar sentado, não vai ter como eu dar o bote. Precisa estar pronto pro bote, precisa. Senta, pastor, mas se eu sentar, eu não vou conseguir dar o bote. Ele falou assim, senta, aí você tem depois, o colega pegou a mulher, desculpa se eu fui teimoso, velho. Eu falei assim, não, porque senão o pessoal fica achando que você está intimidando alguma coisa assim, que você está concentrado na pessoa. Tudo bem, então. Você tem que estar próximo. A pessoa, mas é que é aquela coisa, o que foi orientado nessa hora, a gente também tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, é aquela coisa, né? Já viu aquela situação, uma pessoa está endemoniada na igreja. Vamos parar o culto, gente, o culto todinho, para expulsar o demônio.
né? Tem coisas que não são prioridade. Então, assim, o culto segue, a palavra segue, né? Expulsa o demônio ali. Mesmo caso. Leva a pessoa pro quartinho, expulsa lá no quartinho. Então, mas eu falo assim, não pare o culto. Os diáconos estão ali para fazer o trabalho. O que eu estou falando é para não fazer muito alarde, né? Então, assim, por exemplo, o que eu estou falando para você estar próximos da pessoa, tá? Não estou te corrigindo, eu estou falando assim que eu só estou acrescentando a esse comentário que o pastor fez, que é o cuidado de não ser perceptivo à igreja. São duas pessoas que têm que perceber, três pessoas que têm que perceber o que está acontecendo, tá? Primeiro, o sujeito tem que saber que tem alguém ali olhando para ele, primeira pessoa. Outra pessoa, as pessoas que estão ao redor, tem que saber que tem uma equipe ali que está dando cobertura para não deixar nenhum mal. Você não se sentiu bem aliviado quando viu ele lá perto? Então as pessoas que estão próximas têm que ver que o obreiro está ali atento, que o obreiro não está desatento. E a terceira pessoa são a equipe, né? Os outros diáconos têm que saber também, mas o restante da igreja o mínimo possível, né? Porque também a gente não vai querer também chamar aquela atenção, não, a gente aqui não para lá, né? Então é isso, o mais discreto possível, tá? Mas tem que estar junto, tem que estar perto, tem que estar por perto. Fica profetizando. Na hora do culto, ele levantou, acho que, não sei quem estava aqui, não sei se foi na ceia, foi agora, há pouco tempo. Foi na ceia. Foi na ceia, né? Aí o pastor Lucas nem deu, ele que estava dirigindo o culto, ele ignorou, porque o homem ficou lá na galeria, né? Falando, não era nada com nada. Eu falo o seguinte, a gente tem que ter sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Teve a situação, Não interrompeu, deixou. Teve a situação que eu estava no congresso de jovens uma vez, estava lá no púlpito e tal, aí daqui a pouco o pregador ora para os jovens virem na frente, pede para eles virem na frente, ora para serem batizados com o Espírito Santo e começa a ser batizado aqui, batizado ali, a menina foi batizada e começou a rodar, e rodava. Daqui a pouco chegou na menina, bateu na cara da outra, pá! Aí a outra menina pegou assim, começou a rodar e quebrar tudo. Quando ela começou no comecinho assim, já veio assim, é demônio. Aí eu, meu Deus, não é demônio não, é demônio. Sabe quando vem aquela certeza, falou, oh, meu Deus do céu. Aí eu, não, mas eu não é possível, Deus não vai mostrar pra mim, não, essa porra. Eu estava visitando uma igreja. E a gente viu, e na certa, eu só fiquei olhando para a menina. Quando eu vi, daqui a pouco estava caindo endemoniado. Gente, Deus mostra também. Então, assim, sejam cheios. A gente está aqui, mas antes de qualquer coisa, vocês têm que ser crente, cheio de Espírito Santo, de oração. E outra, diácono tem que ser cheio de Deus, porque é o que eu falei. Tem que estar pronto para expulsar demônio. Gente, vou falar para os homens agora. Tem que orar, viu? Por que eu vou falar para os homens? Porque toda vez que eu vi demônios se manifestar na igreja, a maioria das vezes quem vai expulsar são as irmãs. Os obreiros tudo fica assim, ó. Deus abençoa quem? Os homens intercedem e a irmã lá, e a irmã vai lá. Você sabe, expulsar demônio, não vai expulsar demônio com gravata. Assim, ô Senhor, repreende esse demônio, todo bonito, gravata. Você vai ver o que vai acontecer. Já tira a gravata, né? Já vai, né? Tem que estar ali, né? Não tenha nada para ele puxar, porque saiba que ali você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então tem que estar preparado. Você não está sozinho, né? Tem outras pessoas ali, né? Mas Já viu um irmão levantar um banco demoniado para tacar na cabeça do outro. Então, gente, assim. Então, assim, isso pode acontecer. Tá? Ele também se matar na vida. Pode. Ir lá buscar ele. Agora, o que não pode acontecer é parar o culto e acabar o culto, não tem mais culto. Parou o culto. Todo mundo agora fica vendo demônio lá, porque não vai ter mais culto. Tem o culto, normal. Tem o culto.
Tá? Agora tem situação também que eu já vi, congresso. Aí começou, foi lá a irmã, lá, repreendeu, nada de sair, tal. Depois foi lá, os irmãos, nada de sair. Os irmãos longe, né? Os irmãos foi lá dar ciência para a irmã. Aí lá, nada de sair. Aí daqui a pouco o pastor, né? Vou citar nome não, mas o pastor chegou assim e falou: meu querido, demônio eu sei que não é. Você sabe que é crime o que você está fazendo? Porque você está tirando a atenção de todo mundo aqui. Você pode se comportar que aqui não é bagunça. Na hora, pro bom, resolveu, tranquilo. Viu que era bagunça. Viu que era bagunça. Vai lá na cozinha, pega um pouquinho de vinagre com sal, põe na caneca e fala assim, vamos dar pro demônio. Menino, é batata. Se não for demônio, sai correndo. Ele fala que gato, já tô indo. Então, assim, gente, então tem situação que é demônio. Por isso que, ó, tem que ser cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ah, cheio do Espírito Santo sem sabedoria? Não, porque o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter sabedoria. E como é que você vai ter sabedoria sem buscar Deus? Acho que a sabedoria vai te levar a buscar Deus. Entende? Então, você precisa, né? A gente precisa ter sabedoria, assim, oração e discernimento, que às vezes pode ser que, né? Danilo, eu vou conseguir isso como? Você vai conseguir isso daí, gente, orando e trabalhando. Tá? Você vai orando, vai buscando a Deus e se dispõe ao trabalho, porque os sinais seguem. Né? Ah, mas eu vejo aqueles pastores, aqueles irmãos, aquelas missionárias, tem tanto testemunho para contar, é porque ela está trabalhando, né? Então, por isso que tem testemunho para contar. Por isso que Deus realizou grandes coisas, porque estava ali, né? Então, imagina, né? Se você não trabalha, não vai ter nada para contar, né? Agora, quando você se coloca na posição, às vezes você até se surpreende. Você fala, meu Deus, eu não sabia que eu podia estender a mão, que o demônio ia ser expulso. Eu não sabia que a pessoa ia pedir oração para mim, ela ia ser curada. Mas como você não sabia, você não sabe. Mas tem um poder aí, todo poder, né? Tá aí, Deus entregou. Né? Grandes sinais podem acontecer, mas desde que você entenda, né, que você precisa estar ali na posição, tá certo? Não precisa ter medo, não. Tá na posição. Você está na posição, pode acontecer uma cena dessa, tá? E você pode, depois, acho que depois da primeira vez, né, teve uma situação lá que o pessoal se assustou. Mas, Senhor, tem um povo aí que não tem um nome, está expulsando demônio, estão curando, né? Mas eles não têm autorização, não é? Por que não tem autorização? Né? Então, assim, às vezes você acha que não tem, né? Às vezes você acha que não dá, mas você se coloca na posição, Deus vai criar algumas situações para ele te mostrar que ele quer te usar sim, e que ele vai te usar com autoridade, com poder. Mas aí você precisa estar ali na posição. Pegou, Caio? Tá bom. Quem se posiciona, Deus direciona. Eita! Olha só. Sai, demônio. Sai de novo. Tem cada história de a gente contar, viu? E mantenha-se atento ao que ocorre fora do recinto do templo, não se distraia com o culto. Isso aqui é aquela coisa de não se distrair com o culto. Tem que saber o que está acontecendo. Porteiro, não olha, não fica de costas para a rua. De novo, a gente repete essa frase, tá? M. Esteja sempre preparado para ajudar as pessoas enfermas, deficientes e idosas, principalmente se houver escadas no templo. Como receber... Quanto tempo a gente tem? Tá. Como receber os visitantes na igreja de maneira inesquecível? A presença de visitantes nos cultos e programações é algo muito especial e essencial dentro de uma igreja. Afinal, os visitantes são como frutos de uma árvore que não para de crescer e sua presença significa que, felizmente, a árvore está saudável. Mas atenção, é preciso saber receber bem os visitantes da igreja a fim de que eles retornem e, posteriormente, se tornem membros. Bom, vamos pular essa parte, tá? Próxima página. Aqui é o embasamento bíblico, tá? Aqui em Hebreus 13, 2 fala, não se esqueçam da hospitalidade. Em Hebreus capítulo 13. Agora aqui embaixo, veremos 5 dicas para que sua igreja se destaque no acolhimento, fazendo com que a visita das pessoas de fora seja a primeira de muitas. Primeiro, receba as pessoas com muita gentileza.
né? Então, ser gentil, a gente cumprimentar a pessoa, dar um sorriso, né? Eu falei, né? Mantendo, claro, sempre a sobriedade. Ah, detalhe, tá? Tomar cuidado. Homens, dica que eu já dei, vou dar de novo. Homens, entrou um casal na igreja, você vai cumprimentar o homem primeiro. Aí chegou um casal, você vai lá na irmã. Não vai na irmã, vai no marido, você vai no homem, tá? E mulheres é a mesma coisa, né? No homem, não, na mulher. Cumprimenta a mulher, às vezes nem cumprimenta o homem, só se tiver mais, né? Mas mantenha a discrição. A gente não sabe, né? Como eu falei, nós como obreiros ali, a gente está representando, né? Então, nós devemos ser gentis, mas não ingênuos, né? Não ingênuos. 2. Surpreenda os visitantes com um brinde. Pode ser um cartão de visita desejando-lhe boas-vindas. Bom, aqui, aí já seria mais um caso vindo da igreja, né? Às vezes tem igreja que fornece, às vezes um cartão de visita. Mas são ideias, né? O mais importante, às vezes, que a pessoa não adianta mesmo dar um cartão de visita para uma pessoa e tratar ela mal. Gasta dinheiro. A gente se trata, você recebe. A pessoa ela vai querer voltar ali porque ela sabe que você recebeu ela bem. Eu falei, às vezes ela não vai ter oportunidade de falar com o pastor. Por quê? Porque não vai ter oportunidade. O pastor está lá no púlpito, né? E às vezes a pessoa chega, senta no último banco e vai embora, mas com o porteiro ela fala. Não tem como. Com o porteiro ela fala, né? Então é importante a gente tratar sempre as pessoas muito bem, né? Separe um momento do culto específico para celebrar a vinda dos visitantes, a gente já faz, né? Mas é importante a gente, na questão da recepção, ter alguém ali, né, para acolher os nomes. É bom que seja alguém que tenha noção, conheça quem são as pessoas da igreja, para saber quem vai anotar o nome, não é? Mas, não tendo ninguém, né, pelo menos visualize, né? Na dúvida, não sei se a pessoa é membro ou não é da igreja, mas já marca as pessoas, quando chegar um obreiro que conhece melhor o pessoal, né? Ou alguém que vai fazer o trabalho de recepcionar, que às vezes a pessoa vai buscar um papel, vai buscar ali a caneta, vai no banheiro, e aí entra um casal, alguém, né? Senta, e aí a pessoa colheu o nome de todo mundo, mas não recolheu daquela pessoa. Então você tem que estar atento. Aquela pessoa ali chegou, né, nesse momento você foi no banheiro, tem uma saidinha, né, a pessoa chegou, foi aquele casal ali, vai lá pegar o nome dela. Aí a obreira vai lá, né, pegar o nome da pessoa também. Tá bom? Então, 5. Recepção calorosa e estratégica. Deixa eu ver. Aqui, gente, tem alguns conselhos que acontecem. Eu vou traduzir um pouquinho a nossa realidade, que nós temos um departamento de discipulado também. Então, eles vão fazer esse contato depois com a pessoa que aceitou a Cristo, né? Vão anotar o telefone, né? Então, vai ter esse trabalho de pós, né? Mas, da nossa parte, o que a gente consegue fazer é justamente tratar bem, né? Acolher bem a pessoa. Pode acontecer também da pessoa sair no meio do culto, sabe? Você tá lá e a pessoa quer sair. Não é olhar de cara feia. A pessoa quer sair, então libera a saída para ela, né? Libera a saída para ela, que ela saia, não sei que seja criança, né? Não pode. Mas se a pessoa quer ir embora, não gostou, aconteceu uma coisa, não é problema seu. Se quer sair, que ela saia, né? Outra coisa, portas não ficam obstruídas, tá? Portas não ficam obstruídas. Precisa ter saída. Mas tá aglomerando gente na porta. Dá um jeito, mas a porta ali precisa ter um local de evacuação. Tá? Isso daí precisa também ser pensado, tá bom? Bom, vamos ler a conclusão. Apesar de não termos mais um local de adoração tão imponente e hierático, né, como o Templo de Salomão, não podemos descurar da função de porteiro.
Terá este, afinal, de recepcionar os filhos de Deus e os pecadores, que, exaustos, vêm em busca de auxílio e refrigério às suas almas. A semelhança dos levitas, exerce essa função com redobrado amor e discernimento. Algumas pessoas têm olhado o ministério de porteiro como algo insignificante, já que seu contexto mudou e bastante. Em nossos dias, esse posto é o menos requisitado pelos membros, já que não proporciona evidência. Por isso que a maior parte dos porteiros de algumas igrejas não são evangélicos. Como assim? É porque porteiro de portaria mesmo, igual o Damásio não é evangélico. Ah, tá. Entendi. Sabe? Da portaria. No caso, a pessoa está na portaria, né? Tá. É. Precisamos ficar em evidência, sim. Não para o homem, sim para Deus. Esta evidência ocorre quando obedecemos ao nosso chamado. São bem poucas as igrejas de porte grande que têm o serviço de portaria, já que o porteiro é uma profissão. Por isso que se paga salário conforme a lei trabalhista determina. Infelizmente, algumas igrejas procuram passar que o serviço de recepção introdutor é o mesmo que o de porteiro. Isso porque não leem Bíblia. Então aqui, olha só. Uma coisa é o serviço de porteiro, né? E a outra coisa é o de recepção e de introdução. Então tem a pessoa que está na porta. Quem está na porta nunca sai. Não sai. A porta não... Ah, mas eu vou servir você. Não vai. Você vai ficar na porta. Ah, mas só se for fechar a igreja, alguma coisa. Mas a igreja não pode ficar sem alguém estar na porta. Não pode ficar descoberto, tá? Você não sai. Tá. A pessoa vai colher o nome. Eu acho que o segundo mais importante é a pessoa que está introduzindo. Porque aí ela vai conduzir a pessoa. Né? Fazer aquele acolhimento e tal. E escrever o nome da pessoa para levar lá para a apresentação. Isso. Tá vendo, gente, como é importante? Cada um tem um papel, né? O homem pode fazer isso daí? Pode, né? Mas tem coisas que a mulher consegue fazer melhor, né? E tem coisas que o homem consegue fazer melhor, como, por exemplo, eu falei daquilo de intimidar. Pelo menos está ali para garantir uma segurança, né? Então, todo mundo é importante, todo mundo tem que estar no culto, todo mundo tem um papel e a comunicação é fundamental para que tudo ocorra bem, tá? Bom, deixa eu ver. Paremos e pensemos, pois, naquele grande dia daremos conta daquilo que não fizemos por causa do nosso grande orgulho. Fomos chamados para servir a Cristo e não a nós mesmos. O processo de consolidação de pessoas em uma igreja consiste em, como o próprio nome já diz, consolidar, firmar e fazer o visitante retornar, tornando sólida a visita de alguém que compareceu apenas uma ou poucas vezes em algum culto ou programação realizada pela igreja. Sem que isso ocorra, dificilmente haverá crescimento, tendo em vista que se uma pessoa não se sente bem recebida em um local, ela não voltará outra vez. Por isso, a consolidação dos visitantes e o crescimento das igrejas estão completamente atrelados um ao outro, considerando que se as pessoas forem bem recebidas, bem tratadas, incluídas na família da congregação e integradas nas programações da igreja, elas permanecerão. E mais ainda, o desejo de fazer o mesmo com outros que ainda chegarão despertará no coração delas. Amém. Então, assim, pode parecer que seja um trabalho assim, mas é um trabalho tranquilo. Que bom, né? Que seja tranquilo. Mas tem momentos que a gente precisa agir. E a gente tem que ter discernimento, né? Para que tudo ocorra bem, né? Porque é a nossa função, tá? Bom, a gente tem ainda uns 30 minutinhos. Gente, vamos... Vocês têm mais alguma colocação, alguma dúvida, algum exemplo para falar sobre esse tema ainda? Não? Algum exemplo, alguma... Não? Tranquilo? Tá. Vocês têm alguma dúvida sobre outro tema que a gente já tratou? Não? Nada assim? Tá. Gente, olha só. Deixa eu explicar para vocês também algumas coisas que eu não sei se todos vocês sabem, né? O Ferreira, curiosidades, tá? O Ferreira, ele é um ministério, Assembleia de Deus Ferreira é um ministério, e nós, como é que ele é organizado, tá?
ele é organizado por regiões. O pastor Levi organizou o ministério por regiões. Então, a nossa região aqui é a sede geral, aqui é a nossa sede nacional, tá bom? Aqui nessa nossa região, nós temos diversos setores. Então, nós temos aqui vários setores. A região 1, ela tem diversos setores, tá? Além dessa nossa região aqui, nós também temos algumas regiões fora, no interior de São Paulo, em outros estados também. Essas regiões de fora, nós chamamos de campos. Então tem, por exemplo, o Campo de Linhares, lá no Espírito Santo. Tem o Campo de Barretos. Então são diversos campos que são trabalhos, né? Em cada um desses campos, nós temos ali um pastor presidente, né? Um pastor presidente de campo, que ele é um pastor, por exemplo, em Linhares, ali temos o pastor presidente de campo. E ali existem várias congregações que ele coordena lá na cidade dele, tá? Então, quando chega alguns pastores, já ouviram falar isso aí? O pastor presidente ali de tal cidade chegou, né? Então, nós temos isso daí, tá? Normalmente, a gente dá muita prioridade para esses pastores de campo, tá? Para esses pastores presidentes. E eles costumam vir em peso na reunião, muitos deles vêm, né? E na EBO vem todo mundo. E aí costuma vir também alguns obreiros desses campos para cá. Então são pessoas que vêm de outros estados, que eles se hospedam, tudo mais, tá? Aqui em São Paulo nós temos os setores, tá? Também chamados de regionais. Nós somos a igreja sede de todo mundo, tá? O pastor Levi é o pastor presidente de todo mundo, tá? O pastor nacional, geral, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, nós também somos um setor também. Então, aqui, aqui é o setor 1. Tá? Então, na região aqui de São Paulo, tem o setor 1, que é a nossa igreja aqui do Ferreira, e mais umas 20 igrejas. Tá? Temos também outros, tem o setor do Campo Limpo, né? Tem o setor do Embu das Artes, tem Parque Pinheiros, Mitsutani. Oi? Não, Paraisópolis não. Paraisópolis é a congregação aqui do setor 1. Né? Então, em cada setor tem a igreja, que é a sede do setor. Tipo, o Campo Limpo é um setor. Então, o Campo Limpo, a igreja do Campo Limpo é a sede ali do setor do Campo Limpo. Mas existem congregações que são ligadas ao Campo Limpo, pertencem ao setor do Campo Limpo. E tem congregações que são ligadas ao setor 1, Paraisópolis, Jardim Colombo, Arpoador, Monte Quêmel, Morro Doce, são todas ligadas ao setor 1, tá bom? Então, nós temos aí, tem os pastores regionais, são os pastores que coordenam esses setores, e os pastores das congregações, são os pastores das igrejas locais, tá? Vocês entenderam a estrutura? Então, como é a nossa igreja sede, aqui, olha que interessante, aqui é uma igreja local, né? Aqui também é a igreja sede do setor 1. Aqui também, além de ser a igreja do setor 1, é a igreja matriz geral, tá bom? Então, essas são as nomenclaturas que a gente usa. Então, é só para vocês saberem, chegou fulano do setor tal, chegou pastor presidente de tal cidade. Então, para vocês saberem mais ou menos como funciona a estrutura, tá bom? Acho que isso é importante como obreiros, pode ser que já seja um tema vencido, né? Mas se tiver alguma pessoa que não sabe, já está sabendo. Outra curiosidade importante. Esse curso, gente, ele não é um curso de consagração, tá? A consagração, ela é feita mediante a imposição das mãos dos pastores no dia da EBO, tá? No dia que o Senhor mandar eles fazerem. Sim. Deus falar para eles fazerem, não é porque fez o curso que vai... Isso. É que, na verdade, o que acontece? Antigamente até tinha
até algumas pessoas eram pegas de surpresa. Né? Antigamente tinha isso daí. Né? Podia acontecer de, vem cá, você vai ser consagrado. Podia acontecer. Ainda pode? Poder pode, mas a gente prefere não. Né? O ministério ele trabalha da seguinte maneira, tá? Você trabalha, exerce o teu chamado, tá? Se coloca na disposição. O importante é ser crente. Você vai fazer o seu trabalho. Não muda nada, tá? Se você for pastor, se você for diácono, se não for. Jesus voltar, tá no céu. No dia do EBO, Graças a Deus. nós não vamos. Você vai ter que mudar no público, vai ou não? Aqui da outra vez foi assim. É o quê? Como assim? Vai falar? Fala. EBO. Aí tem o diácono que é para apresentar todo mundo que é. Nós não precisar ir, não. Para ser consagrado? Não, assim, não. Eu já fui consagrada. Eu também já fui. Eu vou- Então não preciso não, né? Como assim? Eu já fui ungida já. Eu também. Eu também. Aí quando nós estamos fazendo o culto, eu lembro que ano passado, teve o pessoal que ficou do lado, todos que fizeram. Isso, Isso, eu vou esclarecer bem certinho essa parte. Por isso que eu deixei esse tempinho extra aqui, porque esse é um tema importante, né? A gente não pode pular isso. Então, como é que funciona? Mas como é que funciona? Ó, deixa eu tirar essas dúvidas aí, tá? Como é que funciona? Vamos por partes, tá? Vou cobrir tudo isso daí. Mas como é que é o começo? O começo é isso daí. Você não precisa... salvação não depende disso. Eu até reforço aqui o que o pastor Lucas falou quando ele veio esses dias. Pensa muito bem. Você não precisa ser obreiro para ser salvo. Agora, se vai ser obreiro, precisa ter responsabilidade. Foi o que ele falou e eu concordo plenamente. Tá? Agora, assim, como é que funciona, Danilo, para eu ser obreiro? Primeiro, falei, você tem que se colocar à disposição. Você tem que trabalhar. Gente, você não vai ser consagrado para trabalhar. Você vai trabalhar para ser consagrado. Isso. Tá bom? Só que assim, o trabalhar, então o Danilo quer ser pastor, vou pegar uma igreja, ele começa, não, é trabalhar e se colocar à disposição. Entende? Não é fazer nada que não foi mandado, não é fazer nada da cabeça. É colocar à disposição. Nem que a disposição seja estar presente nos cultos. Porque pelo menos se o seu estar presente no culto já é, né, uma disposição. Tá? E aí o que acontece? O seu pastor, aqui o pastor Levi, o pastor Lucas o auxilia nessa questão, tá? Pode ser que o pastor Lucas, enfim, ele até veja uma igreja grande, tem até alguns auxiliares, mas centraliza basicamente nele como auxiliar do pastor Levi. Para quê, Danilo? Para indicar, é o pastor da igreja, o pastor Levi, né? Que vai indicar você para ser consagrado, vai indicar o seu nome, tá? Eu digo aqui para quem é do Ferreira, lá no Paraisópolis, é o pastor Luciano. Quem vai indicar no Arpoador, o pastor Matias, né? Isso. Então, cada igreja é o seu pastor que vai indicar seu nome. Indicou o seu nome, né? Aí, o que o pastor vai fazer? Algumas igrejas, elas têm costume de apresentar a pessoa que está em prova para a igreja. Tá? Isso não é feito aqui no Ferreiro, porque a igreja maior tem uma outra dinâmica, tá? Mas as congregações, elas costumam ser assim. Não sei se no Campo Limpo é assim, por exemplo. É assim? Foi apresentada ontem. O pastor, como é que ele fez? Ele foi lá e falou... Isso, aí apresentou na igreja, a irmã tal, tá em prova para diaconia. Isso, né? Então aí o pastor apresenta, né? No caso, aqui também nas reuniões de obreiros, costuma se apresentar numa hora à parte, no final da reunião, os nomes das pessoas que são colocadas em prova
a qualquer cargo, tá? Se coloca em cargo, não se coloca em prova para cooperador. Cooperador se apresenta. Tá? Então, por exemplo, pastor, qual é o nome do seu pastor? O pastor Ricardo. O pastor Ricardo, porque tem alguém lá que ele queira que seja cooperador. Ele vai apresentar certinho e a pessoa já vai começar a trabalhar. Que já é um cooperador, já foi apresentado pelo pastor, então ele já começa a trabalhar, tá? Para diácono para cima tem a consagração, tá? Pastor não tem consagração, tá? A consagração começa em diácono ou diaconisa. Você precisa ser colocado em prova. Então você tem a diaconisa, tem missionária, mulher, tem presbítero, tem evangelista e pastor. Evangelista já é ministro. O que é o ministro, Danilo? Nós, a Assembleia de Deus Ferreira, fazemos parte de uma convenção, a convenção da CGADB, que é a convenção nacional. Vários ministérios fazem parte. Por que existe convenção? É justamente porque o pessoal começou a abrir igreja aqui e lá. Então, para a gente saber que a igreja é uma igreja séria, a gente tem que saber que o pastor presidente faz parte de uma convenção que tem outros pastores presidentes que também são sérios. Mas eu discordo, gente, pelo amor de Deus. Se você, você tem que defender a sua igreja, o seu ministério, a sua convenção. Entende? Pode ser que tenha coisa errada. Deus trata. Mas você tem que entender que a convenção é justamente feita por homens de Deus. Entende? Não é uma brincadeira, são ministérios sérios. Então, se eu pertenço ao Ferreira, porque eu acredito que o Ferreira é uma igreja de Deus. E eu acredito que o Ferreira está numa convenção cujo outros ministérios são ministérios também sérios, que levam a palavra de Deus a sério. Não é verdade? Como é que eu sou obreiro de uma igreja, de um ministério, faço parte de uma convenção que eu não respeito? Então é melhor eu procurar uma igreja, um ministério que eu respeite. Porque não faz sentido. Não faz sentido eu não honrar a minha casa. Não é? Então eu tenho que entender o seguinte, que o ministério faz parte de uma convenção, que é a CGADB, tá? E também tem a convenção na região aqui de São Paulo, a Confradesp. Então todo ministro, todo pastor, todo evangelista, ele faz parte dessa convenção, tá? Então todo evangelista faz parte dessa convenção. Quando a pessoa é consagrada evangelista, ela se torna ministro, tá bom? Ministro. Não tem mulheres, tá? Evangelista e tal, só homens. Então é ministro. A partir desse momento, a pessoa ela paga lá a taxa, ela faz parte mesmo assim, né? Tem lá, ela tem que estar ativa como ministro, né? E quando ela é de evangelista para pastor, troca-se a credencial. Por isso que eu falei não consagra, porque o evangelista já foi consagrado ministro, mas depois troca-se a credencial dele de evangelista para pastor. Esse é o ritual, tá bom? Tá, vamos voltar um pouquinho agora, tá? Então, fui apresentado cooperador pelo meu pastor. Você já trabalha como cooperador, você já é cooperador, tá? Se apresenta aqui na reunião de obreiro. Tem os irmãos aqui que vão ser apresentados cooperadores. Irmão Danilo Oliveira, apresentou, né? Presente. Então vai ser irmão Danilo agora cooperador. Deus abençoe. Pronto. Então já foi apresentado na reunião de obreiro como cooperador. Estou na igreja, sou um cooperador, tá bom? Exemplo, né? Se alguns de vocês puderem, quem estiver trabalhando puder, tiver alguma dificuldade, né? Mas quem de vocês puder estar na reunião de obreiro, pelo amor de Deus, é obrigatório. Venham para a reunião de obreiros, tá? A reunião de obreiros é fundamental. A não ser que você não possa, tá? Mas se você não puder vir, Daniel, eu não posso mesmo, Daniel, eu queria estar na reunião de obreiro. Fala com o seu pastor, deixa ele sabendo que você quer. Mas assim, gente, se não puder mesmo. Mas quer um conselho meu de coração? Venha. Venha para a reunião de obreiros, tá bom? Mesmo membro que não tem cargo. Eu não sou nem cooperador, vem. É bom, tá? Não é ruim. Você pode vir para a reunião de obreiros. Não é proibido, tá? Vir para a reunião de obreiros. Precisa vir de terno? Se puder, é bom, mas se não puder, mas é bom vir, se puder vir. Mas não é uma coisa assim, tá? Mas pode falar. Eu pensei assim no meu coração, assim, eu acho que não seria um momento, né? Porque
estou muito participativo na reunião. No começo eu estava, né? Mas por questões pessoais, né? Tipo, eu trabalho, né? Que é a escalador de 16. E no meu domingo de folga, eu tenho que estar com meu filho. Eu fiquei distante com meu filho durante 6 anos e agora eu estou tendo convívio com ele de novo, então eu não posso ficar longe de estar visitando. Sim, né? Sim, não tem um motivo justo. Até no meu coração isso, eu tenho que comentar com a minha esposa. Assim, acho que ainda não está no momento ainda, porque eu estou tão participando. Daqui a pouquinho você vai vir com ele para a reunião de obreiros. Vai ver. Tá bom? Ele vai vir. Em nome de Jesus. Você tem que cuidar. Tem que cuidar. Eu mesmo, tem situação que né, eu tô morando agora em Carapicuíba. E a minha esposa tá com a minha filhinha. Por exemplo, agora eu tô aqui, mas aí às vezes eu deixo ela na minha sogra e venho para cá. Então, tem situação que às vezes ela fica sozinha, tem situação que eu tenho que dar uma assistência, tem situação do trabalho. Então, eu não consigo estar sempre. Então, não vou falar para vocês que vocês vão estar sempre em todos os trabalhos. Tem situações que estar sempre é irresponsabilidade, né? Agora, o que eu digo é, sempre se comunique com a sua esposa, com o marido de vocês. Gente, pelo amor de Deus, a família, mais importante. Vocês têm que estar em comunhão com a família. Ah, mas não é crente, aí tem que estar mais. Tem irmã que vai para a igreja, o marido não é crente, deixa a comida dele pronta. Não falha, nem a palavra ganha ele sem palavra. Exato, porque aí pode ser que uma hora ou outra Deus faça a obra e seu marido vai para a igreja, né? Tenha sabedoria. Homem, ai, meu Deus, homem tem que amar, olha só, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a gente tá com um trabalhinho aí grande lá em cima, né? A mulher tem que honrar, né? Agora o homem tem que amar a ponto de dar a vida, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é grande, né? Mas então assim, a gente precisa ter uma comunicação, tá? Mas podendo, venham para a reunião de obreiros. Mesmo não precisa ser consagrado na reunião de obreiros, tá? O que você vai ver na reunião de obreiros? Você vai ver palavra, homens de Deus, louvor, culto. Tem pessoas de outra denominação. Sim. Nas reuniões de obreiros. Vem, gente. Quem puder vir, venha. Tá? É muito bom. Tá. Na reunião de obreiro, você vai se apresentar, aí o seu nome vai ser lido, né? Thiago Camarra, vai ficar em prova vamos supor que você já é cooperador. Cooperador é o seguinte, você pode ser apresentado cooperador, ou você pode ser colocado em prova já para diácono, né? Olha lá, Caio Eduardo, em prova para diácono, aqui na igreja sede, presente, né? E aí tem que falar, viu, gente? Ó, quando citar o nome de vocês, pelo amor de Deus, né? Vocês falam com... Tem que ter costal, né? Na ideal passada, se não me engano, o cara de Vargem Grande foi falar o nome dele para presente terra. Isso aí é crente. Então, assim, aí o que acontece? Mas colocou em prova, tá? Beleza, colocou em prova. Quer dizer que eu vou ser consagrado? Não. Você pode ser colocado em prova e ir para o céu na prova. Não tem problema nenhum, não. Nenhum problema. O importante é você vai trabalhar, tá? Mas o que acontece? Se o seu pastor te colocou em prova, ele vai precisar encaminhar alguns documentos para a igreja, né? Aqui para o ministério. E aí tem alguns documentos. Caso de homem, tem antecedente criminal, tem se a pessoa está devendo, o nome está sujo. Vai pedir um visto se o tesoureiro para mostrar que essa pessoa ela é dizimista. Então, e vai pedir o curso. Então, veja bem, o curso, ele é um critério. Ele não quer, Dani, eu estou fazendo um curso aqui, eu vou ser consagrado diácono? Não. Você está fazendo um curso. Entende? Então, você está fazendo um curso. Esse curso aqui, ele é um curso... Até porque eu acredito que tem que ser chamado de Deus. E só o homem chamar. Isso. Aí o que acontece? Mas eu conheço umas irmãs que fizeram o curso, foram chamadas, mas você olha e percebe que elas não foram chamadas por Deus. Foram chamadas pelo homem mesmo.
Aí vai ser... Então, gente, aí já é coisa dos pastores. Ele não faz nem o que é falado aqui no curso. Eu estive observando essas 2 aulinhas, não faz nem um terço do que foi falado aqui. Gente, é complicado, viu? Tem pessoa, eu não sei o que acontece, tem pastor que tem uma vontade de consagrar. Tem dois perfis de pastor, né? Tem 3, né? Tem um pastor que não consagra, mas de jeito nenhum, né? Eita. Tem um pastor que também. Tem um pastor que. Não vai voltar, não? Tem um pastor que quer consagrar todo mundo, né? Sai consagrando todo mundo. E tem um pastor que prepara, né? Aqui no Ferreira, o nosso ministério, ele tem a intenção de formar obreiros, tá? E a igreja, e nós precisamos de obreiros. O reino precisa de ceifeiros, a seara precisa de ceifeiros, tá? Então, a única coisa que o curso ele vai fazer vai ser ajudar para que nós sejamos melhores obreiros, tá? Bom, mas deixa eu falar, deixa eu ver se não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, assim, se você veio de fora, Danilo, eu sou um obreiro que vim de fora. O ministério, ele costuma apresentar o obreiro que veio de fora, e o obreiro de fora, ele fica 1 ano. Tá? Isso aqui. O que faz? Será que desliga ali? Não, não. O obreiro costuma ficar 1 ano trabalha, e aí depois de 1 ano ele é reconhecido na reunião de obreiro. Então nós estamos aqui, recebemos o irmão tal, recebendo ele como presbítero, recebendo tal irmão. Outra coisa, só reconhece de fora, ou se a gente for para fora, evangelista para cima, tá? Então, por exemplo, Danilo inventou de ir para outro ministério. Eu fui para o Ipiranga, cheguei lá no Ipiranga, tá? Trouxe minha carta de mudança. Eu sou presbítero lá com o pastor Levi. Você vai sentar aí, da mesma forma se vier alguém de fora, e se o pastor quiser consagrar, quiser reconhecer, o pastor reconhece. Se não, pode ser que comece até do começo, tá bom? Porque o cargo de presbítero, diácono, são cargos locais. Tá bom? São cargos locais. Aqui, normalmente, o pastor Levi, de forma alguma, ele é muito hospitaleiro. Então, ele respeita muito. E, normalmente, se a pessoa não provar o contrário, ela é recebida. Tá bom? Ela é recebida ela é reconhecida no seu ministério. Tá bom? Tá. É aqui. Então, assim, você foi apresentado, foi colocado em prova, o seu pastor vai te colocar em prova, tá? Ele te procurou e ele pediu os documentos para você. Aí você vai encaminhar todos os documentos para ele ou para o secretário, para onde ele encaminhar, tá? Dentre esses documentos, o certificado do curso, e aí o seu nominho vai para o crivo. E aí eles vão avaliar se você vai ou não vai ser consagrado. Não é o seu pastor que vê isso, tá? É o crivo. Aí o crivo fala, o Danilo, tá, ele vai ser aprovado. Né? O crivo são alguns pastores que faz parte, que eles vão avaliar, ver nome, ficha por ficha, e vão ver, não, esse daqui tudo bem, esse daqui tem bom testemunho, é dizimista, é uma pessoa, enfim. Então, faz sentido que às vezes o pastor quer consagrar um menino pastor. Aí o crivo já fala, não, isso aqui não dá, para ser pastor não dá. Né? É um menino bom, mas deixa ele amadurecer um pouquinho mais. Então, o crivo ele vai para dar essa assistência, tá bom? E aí, se o crivo aprovar, aí sim você vai ser consagrado. Aí na EBO vai chamar o nome das irmãs que vão ser consagradas diaconisas, depois as irmãs missionárias, tá? E aí depois, no domingo, os irmãos que vão para ser diáconos, ser consagrados, depois os irmãos que vão para presbítero, e depois os que vão ser ministros, evangelistas, e depois os que vão trocar credencial, porque já não tem consagração, é só troca de credencial, tá bom? Gente, outra coisa, tá? Danilo, esse curso aqui, ele é um curso, para você ser consagrado diácono, diaconisa, precisa ter esse curso, tá bom? Danilo, tá, agora eu vou virar missionária. Eu preciso fazer o curso? Não, você já tem o curso, tá?
Então esse curso, ele já é o curso, já serve. Tá, mas eu vim de fora, fui reconhecida. E agora eu vou ser consagrada missionária, né? Eu preciso do curso? Precisa, porque apesar de você ser diaconisa já, você não fez o curso. Então o curso é uma necessidade para você entender como funciona. Então aí, no caso, precisa ter o curso. Então é a missionária que precisa ter o curso, tá bom? Tá? Mesma coisa. Então o presbítero vai precisar ter um curso à parte e a teologia. Então o quesito do presbítero é ter o curso teológico completo e ter o curso de presbítero. E para ser diácono, diaconisa e missionária, tem que ter o CPO, que é esse curso aqui. Tá bom? É um requisito, tá? Não é que você está fazendo o curso para ser consagrado. Você vai ser consagrado se o seu pastor te procurou e se você entregou a documentação no prazo, tá? E se o crivo aceitou. Então é isso daí. Então tem essas 3 coisas: o pastor te procurar, você entregar toda a documentação, inclusive o certificado do curso, e o crivo te aprovar. Aí sim você, no dia da IBO, você, com a imposição de mão dos pastores, você é consagrado para esses cargos que eu mencionei. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Oi? Está muito claro. Muito claro? Pode... Eu só queria saber sobre o estudo de teologia, né? Que eu estava vendo, tem simples, médio, bacharel. Se a senhora puder, a gente está aqui na segunda-feira. Mas depois eu converso com a senhora direitinho. Aí, se a senhora puder. Você está em casa. Tá bom? Se ficar mais perto, outra unidade. Eu não sei se tem uma turma lá no Campo Limpo também, onde ficar mais pertinho da casa da senhora, mas tem a nossa turma aqui, dia de segunda-feira. Quanto tempo é o curso? 2 anos e meio. Vai. Não, mas é rápido. O pessoal, é rapidinho. Parece que é muito, mas não é não. Oi. Por favor. Não, assim, minha mãe, quando foi consagrada, meu pai, que não era cristão, teve que fazer uma carta dizendo como que era o comportamento dela em casa. Então. Eu tenho, se a pessoa é casada, tem a cartinha. Tem a cartinha. Tem a cartinha, tem. Então, você tá vendo, gente, assim. Não, então assim, você vê que é um negócio sério. Olha só, vocês viram que é assim, não é a gente que se consagra, você vai fazer o seu trabalho, é o seu pastor que te procura, certo? Você vê que se você vem de fora, se alguém vem de fora, fica 1 ano ainda para ser reconhecido, né? Vai ser reconhecido, mas fica um tempinho para provar, não é? Você vê que tem um período de prova, né? Que documentação é antecedente criminal, se a pessoa está devendo no Serasa, no SPC, tem a cartinha aí do cônjuge, tem a cartinha do cônjuge, tem a cartinha, tem o curso, né? Tem o curso do o CPO. Eu não vou aprender tudo, mas alguma coisa a gente aprende no curso, não aprende? Então, assim, tudo isso daí, gente, tem o crivo, que o crivo vai avaliar se o pastor, que às vezes o pastor pode errar. Então tem esse grupo de pastores que vai avaliar se a decisão do pastor está acertada em indicar aquele nome, em aprovar aquele nome para ser consagrado, né? Então, você vê que tudo isso daí é para quê, gente? É para que a pessoa que ela realmente ela seja consagrada. Pode ser que a gente erre, pode ser que alguém, um lobo, né, passe por tudo isso. Pode ser. O que eu penso, que não seja eu, certo? Que eu seja crente e que a gente faça o nosso trabalho, né? Agora, se for para você fazer o serviço, se Deus te quiser como missionária, como pastor, como evangelista, que você se coloque na posição, que você faça com excelência, que você se dedique, que você dê o seu melhor. E aí Deus vai te abençoar, tá? Porque, enfim, eu não quero ser consagrado, eu não quero, gente. Pense muito bem se você vai
ter responsabilidade naquilo que você aceitar. Mas a mesma coisa é da ceia, né? Tem pessoa que tem medo de cear. Então, assim, entenda o seguinte, a graça, quem vai te dar é Deus. Entenda que assim, você também não tenha medo, não fuja, porque tem coisa que é responsabilidade, tem coisa que é síndrome de Jonas. Então, se Deus te chamou, é para você fazer, se colocar na disposição, que Deus vai te dar graça. E você vai ser responsável. Mas assim, se coloca na posição que não seja por timidez. Se você não quiser ser consagrado, que seja porque você sabe que você não tem responsabilidade nenhuma. Agora, se você ama a Deus, então que você se coloque na posição e que deixe Deus te usar. E que você faça o serviço com muita responsabilidade, porque com certeza Deus conta com você e Deus vai te capacitar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos encerrar então, a gente pode falar. Aqui é a sede. Isso. No caso, não é o pastor Levi que vai indicar a gente, é o pastores que lideram a diaconia. Aqui é o pastor Levi é o pastor da igreja sede. Então, tudo que acontece aqui é o pastor Levi. Só que o pastor Levi, ele tem uma confiança. O pastor Levi, ele tem uma graça nesse sentido, que ele sabe delegar. Né? Então, uma pessoa, para cuidar dos assuntos locais aqui da igreja sede, quem cuida desses assuntos locais, auxilia o pastor Levi nesses assuntos locais, é o pastor Lucas. Então, o pastor da igreja é quem? O pastor Levi. Mas o pastor Lucas, ele tem essa autoridade que ele auxilia o pastor Levi. Então, com toda certeza, eles se conversam. E agora também o pastor Fernando e o pastor Gerinho. Então, os dois estão auxiliando o pastor Lucas nesse cuidado aqui. Então, quem é que vai indicar, quem que vai procurar, quem que vai ver? Se vocês quiserem conversar para tirar a dúvida, vocês vão conversar com quem? Com o pastor Lucas. Aí o pastor Lucas vai orientar se vocês devem falar com o pastor Levi, ou ele vai orientar se o que deve ser feito, tá bom? Mas aqui na igreja sede, o pastor da igreja é o pastor Levi, mas o pastor Lucas é quem auxilia ele em todas essas questões pastorais, ok? É porque eu pensava que